Olá, Adri, boa noite. Olá, boa noite. Hoje eu estou num cenário diferente. Pois é, percebi. Hoje está com um fundo diferente. Hoje não vai ter participação especial do Oliver. Não, hoje não vai ter a participação especial do Oliver, contudo, vai ter a participação especial da minha árvore da vida, que eu estou no meu Ah, consultório. Então tem bastante gente aqui nessa árvore da vida. Não estamos sozinhas, não estamos sozinhas. sabe que esses dias, lembrando, você falou da árvore, eu lembrei que eventualmente sabe que aparecem uns haters pra Aham. gente, né? E Acontece, né? Faz parte. um dia teve alguém no YouTube que comentou que naqueles seus vídeos lá, os primeiros, bem das antigas, que você fez um consultório com a árvore no fundo, ela comentou que achou alguma coisa que achou a árvore meio bizarra e que dava até medo de assistir os outros vídeos. Que engraçado. Bom, cada um com a sua percepção, né? Olha, É, a gente, daria um podcast só sobre isso, viu? como a gente não tem governabilidade sobre o que os outros percebem a respeito do que a gente fala ou faz, não tem por que se preocupar, né? Se a gente não pode, não tem controle sobre isso, vai se preocupar por quê? Ainda mais, querida, depois da segunda metade da vida, aí mesmo que a gente não tá nem aí para o que o outro acha, deixa de achar, se gosta, se não gosta, porque honestamente falando, a gente já passou metade da vida, a primeira metade da vida, perdendo tempo, energia e disposição, preocupada com o que os outros vão achar ou pensar de nós ou falar de nós, que honestamente, quando chega nessa segunda metade da vida, olha, gente, eu tô aqui, tô oferecendo o meu melhor e é isso, né? Gostou, ok, não gostou, paciência, tchau, né? É Tem muito muitas outras pessoas para simples. seguir. Ai, gente, né? Tem muita gente para seguir, que de repente tem mais sintonia, que tem mais conexão, que faz mais sentido, enfim, faz parte da vida, né? Não gostar da gente faz parte da vida. E o que seria do É, azul se todo mundo gostasse do vermelho, né? e é aquela história, né? A gente tinha nossos boletos para pagar na primeira metade da vida, continuamos com muitos deles e temos outros tantos agora na segunda metade da vida, e como ninguém paga por nós, então cada É um que isso cuide aí. da sua vida também, né? É isso aí. Então é muito legal, né? Até a gente ter essa compreensão. Claro que é uma linha muito tênue entre crítica, que normalmente vem de haters, né? Que vem daqueles que não te conhecem, né? E esses realmente precisam ser negados, né? E críticas daqueles que são próximos de nós, como um toque mesmo de processo de evolução, né? Então, foi o que a É, Janice falou, mas tem que deixar a crítica construtiva, mas são aqueles que estão mais próximos de nós que normalmente trazem essa crítica construtiva, né? Porque eles conseguem mas enxergar de um ela outro foi ponto. irônica ali, ela colocou umas aspas no sentido de que tem muita gente que faz questão de deixar uma crítica como se fosse construtiva e na verdade não Ah, é, né? bom, isso é o que mais tem, de fato. Mas é isso, né? Fazer o quê? Mas eu adoro a minha árvore, vou até mostrar ela de novo só para ficar registrado no podcast. Agora ela está Porque é cada minha e vez pronto. mais colorida, porque a mim pronto eu quero, pronto, deu. E Pronto. vai continuar ali. Então, sejam todas e todos muito bem-vindos aqui a mais uma edição do podcast Toques de Despertar. Nós estamos sempre aqui com vocês ao vivo, nas segundas e nas quartas-feiras, em geral às 19h30, não sei que algum um motivo de força maior nos impeça a mudar de horário ou mudar de dia. Esse é o nosso compromisso com vocês. O podcast vai ao ar no canal do YouTube e nos principais streamings de músicas nas terças e nas sextas, esses mesmos episódios que a gente faz aqui ao vivo. Então, se você eventualmente não puder assistir até o final, pode ir até lá, pode ir no IGTV também, que a gente sempre deixa salvo, para não perder esse conteúdo que hoje é de perguntas e respostas. O objetivo do podcast Toques de Despertar é ajudar as mulheres a perder o medo de envelhecer e transformarem as suas vidas a partir dos 35 anos, que é o que aconteceu com a gente. E a partir das nossas experiências, nós fomos estudar sobre isso e hoje podemos compartilhar tudo que a gente aprendeu e viveu com vocês, né, Fer?
E como a gente já viveu bastante, já experienciamos muitas transições dentro de nós, a gente está aqui num processo muito curador para a gente, né? De compartilhar aquilo que a gente já experienciou e que funcionou, né? E esse processo está aqui marcado através tanto desse podcast quanto dos cursos que nós oferecemos, tanto online quanto presenciais, que logo, logo vocês vão saber um pouquinho mais. É isso, então eu vou me apresentar. Meu Por nome é favor. Adriana Haas, eu sou jornalista, escritora, especialista em neurociência e psicologia positiva, estudante de filosofia. Utilizo todos esses conhecimentos e todo o meu trabalho nessas 3 áreas de atuação para direcionar para essa transição da metade da vida, que é um tema que eu especificamente estudo já há muitos anos, e a gente trocando conhecimentos, estudos, teoria e a prática, chegamos a muitas conclusões e a muitos experimentos e conhecimento que estamos aqui dividindo com vocês agora. E para quem não me conhece, eu sou Fernanda Medeiros, sou terapeuta sistêmica há mais de 10 anos. Hoje, especificamente, trabalho com mulheres, né, que estão atravessando essa chamada, entre aspas, crise, mas que eu chamaria, na verdade, de oportunidade da metade da vida, né, que estão transicionando por essa etapa, que estão buscando, de fato, largar os pesos de uma vida não vivida para que, a partir desse momento, elas possam viver a vida que pulsa dentro dos seus corações. E é isso que a gente busca fazer aqui todas as segundas e quartas-feiras através do nosso podcast Toque de Despertar. É isso mesmo. E se você quiser fazer uma pergunta, caso não a tenha mandado com antecedência, durante o programa, é só clicar aqui embaixo, tem um pontinho da interrogação dentro de uma bolinha de diálogo. Às vezes ela fica escondida num sinalzinho de mais, mas se você quiser embarcar em algum assunto e fazer a sua pergunta, fica à vontade, manda a pergunta para a gente, que a gente vai responder aqui. Para começar, vamos com as perguntas que nós já recebemos, né, Fernanda? Que nós selecionamos algumas, pode ser? Pode, por favor, bora lá. Então vamos lá. A primeira delas diz respeito a relacionamentos. Ela quer saber como pode ter certeza de que um relacionamento terminou o seu ciclo. Ai, 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 que pergunta difícil, né? Cabeluda. Né? Eu diria, né, que essa resposta, ela vem do teu coração. Você não vai achar essa resposta em outro lugar. Só você vai poder sentir isso. Contudo, em consultório, eu trago alguns pontos de vista para que a pessoa possa enxergar e se isso faz sentido, né? Para que possa, então, compreender. Mas um ponto essencial, eu acho que a gente tem que colocar aqui, que é, se você já está fazendo essa pergunta, é porque provavelmente o ciclo já acabou. Porque se não tivesse acabado, você não sentiria essa pergunta. Então, a gente sente um esvaziamento, né? A gente sente que há uma desconexão. Mas, como eu falei, existem alguns pontos a serem observados. Eu posso citar eles, Adri? Claro, fica à vontade. Então, o primeiro ponto que é importante a gente enxergar é: o casal ainda tem uma visão de futuro em conjunto? Eles conseguem ver um futuro juntos ainda? Tem planos, projetos, desejos que ainda estão em ressonância um com o outro, porque cada um pode ter os seus sonhos, os seus desejos de forma individual, mas o casal precisa ter um projeto, um sonho em comum para que eles possam continuar vivos juntos, né? Então, esse é o primeiro ponto. Tem uma visão de futuro juntos? O segundo seria o equilíbrio de troca, né? Esse equilíbrio de troca, ele está ativo dentro da relação? Há um equilíbrio entre ele dar a masculinidade dele, você dar a sua feminilidade, entre outros aspectos, ou um dá de mais e o outro dá de menos. Por via de regra, quando há um desequilíbrio muito grande na relação, ela também tende a se esvaziar, né? Outro ponto aqui é o respeito. Há respeito entre a individualidade de cada um, ou você está sempre tentando modificar o outro para que ele se encaixe naquilo que você quer, do jeito que você quer e da forma que você quer? Então, há respeito por aquilo que o outro está atravessando,
pela fase de vida que o outro está atravessando. Respeito e paciência, né? Eu colocaria aqui. Outro ponto, né? Os valores. Os valores que você tem é compatível com os valores que o outro também tem. Entra em ressonância, né? Quais são os valores da sua vida e se o outro está alimentando esses valores e vice-versa, para que essa relação possa continuar se desenvolvendo. Mais um ponto, sexualidade. Gente, sexualidade é essencial numa relação afetiva, né, de casal, senão vai virar uma relação de amigos. Então, perceba se há essa sexualidade ativa, se há essa sedução da parte da mulher para o seu homem, se há a clareza, né, com relação àquilo que você está demonstrando, se ele tem interesse sexual em você, se vocês se buscam através desse prazer ou só para cumprir tabela. Então vou fazer sexo só porque para ele não terminar comigo ou para bater ponto, né? Então a sexualidade de forma divertida, de forma alegre, de forma gostosa, de forma a suprir, né, uma necessidade física está sendo ativa dentro da relação. Então eu acho que esses aqui são alguns pontos essenciais, né? Se vocês conseguem também ter diálogos, né? Diálogos que possam levar vocês dois para o mais, porque normalmente quando tem muita briga, tem muita despolarização na relação e tende a não funcionar também. Então esses aqui são alguns pontos a serem analisados, se fizer sentido para você, mas a grande resposta está no teu coração. Faz sentido isso, Adri? Faz. Eu acho bastante delicado a gente. Você só citou alguns pontos porque a gente não tem como saber mais a Exato. respeito. Cada relacionamento é um, cada casal é um, cada indivíduo é um. Mas quando eu li essa pergunta, a primeira coisa que me ocorreu foi perceber quando todos estão crescendo ainda dentro da relação. E quando eu falo em crescer, em todos crescerem, é um parceiro, o outro parceiro, e o terceiro elemento que é o casal. Que não adianta a gente só alimentar o casal, ou só um alimentar da sua individualidade e o outro também, e não alimentar o casal. Então, é tudo uma retroalimentação. Quando eu me abasteço de mim, meu parceiro se abastece dele, e nós juntos usamos essa energia, essa vitalidade para abastecer a relação, todo mundo cresce. Então, isso vai se retroalimentando. E para mim, um ponto muito importante de atenção é quando alguém não está crescendo nesse conjunto de três elementos. Aí é um momento de ter uma atenção e, como você falou, é só sentindo, né? Esse equilíbrio de troca, né? Eu tô tomando o que o outro tá me dando, eu tô dando algo para o outro também tomar, né? Então é esse equilíbrio de troca que, gente, às vezes pode dar uma paralisada na relação e faz parte porque faz parte de ciclos. Todo relacionamento não é mil maravilhas, não é perfeito. Cada um passa por suas etapas de vida, seus desafios. Então, um relacionamento nunca vai ser perfeito, ou seja, não vai ser estável no sentido de ambos estarem dando a mesma coisa ao mesmo tempo. Às vezes vai passar por baixas, às vezes por alta. A questão é se todos esses outros elementos estão ativos, um pode compensar um outro nesses momentos de baixa. Então, de fato, é uma pergunta muito difícil, que vai precisar que você passe por talvez um acompanhamento, né, de uma pessoa especializada para poder te fazer enxergar até talvez aquilo que você não está dando mais nessa relação e que pode ser dado de uma outra forma e que você está apegado a um padrão de comportamento antigo, velho, né? E que de algum jeito essa relação está pedindo para que você se renove, como a Adri falou, e dê de forma diferente aquilo que você estava acostumado a dar de um outro jeito. Então, é uma pergunta profunda, que não dá para responder aqui num podcast live, mas que eu acho que a gente conseguiu aqui pincelar de alguma forma. E a segunda pergunta também tem a ver com relacionamentos, mas Ixi. sob um outro aspecto. Relacionamento sempre é o top one, né? Sempre não adianta. A pergunta é a seguinte: como ser firme e sair de vez da dependência emocional? Tenho muitas recaídas. Hoje, coincidentemente, coincidências não existem, existem sincronicidades. Nós gravamos uma aula
para o curso A Melhor Fase da Sua Vida, sobre relacionamentos. Possivelmente tenha sido a nossa aula mais longa, né, Fernanda? Nós estamos Provavelmente. primando por fazer muitos vídeos curtos, mas quando a gente fala de relacionamentos, é tanta coisa que acabou sendo o nosso vídeo mais longo. E nós falamos sobre muitos desses aspectos que foram citados na primeira resposta, e um deles que me ocorreu quando eu li essa pergunta também tem a ver com a primeira resposta, que é cultivar a nossa própria vida, a nossa própria individualidade, os nossos próprios interesses, tornar a nossa vida interessantes para nós mesmas, para que a gente não viva na órbita do nosso parceiro. E eu até hoje na aula citei um termo que às vezes é um vampirismo emocional. A gente fica só na órbita da outra pessoa, tentando pegar a vitalidade dela, porque nós não cultivamos a nossa própria vitalidade, nós não vamos atrás do que nos dá vida, do que faz o nosso olho brilhar, e aí ficamos numa estagnação e queremos colocar a responsabilidade no parceiro, a responsabilidade pela estagnação e por tirar da estagnação. Aí a gente acaba ficando numa relação de dependência que é muito difícil de sair quando se entra. Então, eu sugiro que um bom caminho é olhar primeiramente para a sua própria vida, para os seus interesses, para o quanto de brilho a sua vida está tendo, para que você se abasteça de si mesma e consiga daí ter mais clareza e sair tanto dessa dependência da outra pessoa. Esse é um excelente passo e tem que ser assim mesmo. Só que eu colocaria um passo anterior, né? Talvez ela ainda não consiga enxergar essa necessidade de ter brilho na vida, porque ela não tem esse comparativo, ela não tem essa referência na vida do que é ter brilho. Quer dizer, eu estou supondo, né? A partir de uma pergunta. Então, busque ajuda. Porque se você está num processo de recaída de muito tempo, é porque está faltando alguma coisa dentro de você que você não está olhando para que você dê esse passo de forma definitiva. E normalmente esse passo de forma definitiva a gente não consegue fazer sozinha. A gente não tem força sozinha, porque justamente não tem uma referência interna, né? E muitas vezes não tem a referência externa, não consegue tomar uma referência externa para poder dar esse passo de que, uau, eu posso ter esse brilho interno, eu posso cuidar da minha vida, eu posso ver a minha própria história. Então, busque ajuda, invista em você, faça o teu melhor por ti, porque sozinha uma dependência emocional, uma codependência emocional é muito difícil de sair, porque a gente se cobra muito toda vez que a gente derrapa e volta para essa dependência, a gente se chicoteia demais, e o processo não é se chicotear, o processo é aprender a se amar ao ponto de se nutrir, ao ponto de dar o passo e entender que ali não é mais o teu lugar. Então, busque ajuda. Eu diria para você buscar muita ajuda. A terceira pergunta já é sobre outro aspecto. É o medo da transição de carreira. Mais de 18 anos na mesma empresa. Bom, sobre isso eu posso falar de carteirinha, porque eu fiz a minha transição de carreira quando eu tinha 17 anos na mesma empresa. E realmente eu entendo, não é um passo fácil. A gente constrói uma identidade, uma parte importante da nossa identidade, com base nesse papel profissional que a gente desempenha. Isso é muito forte. Então é complicado mesmo pensar em, de repente, não ter mais essa parte da nossa identidade e ter que reconstruí-la a partir dos 35, 40, 45 anos. Na maioria das vezes, nós nos achamos muito velhas para fazer isso, para dar esse passo nesse momento. E o que eu posso aconselhar do que eu tenho estudado, do que eu tenho visto e do que eu vivi é construir passo a passo a sua transição, tanto no sentido material, que é criar as condições materiais para que você possa sair, possa eventualmente arriscar alguma coisa, tendo alguma base de segurança para, durante algum tempo, conseguir se manter com tranquilidade, e construir também a sua nova versão profissional.
descobrir o que realmente você quer fazer. Se esse trabalho não está te satisfazendo mais, já esgotou, você não tem outras alternativas, não pode partir para ações de intraempreendedorismo, que é empreender dentro do seu próprio emprego, em projetos diferentes, em outro departamento, em coisas que eventualmente vão te fazer renascer profissionalmente. Caso isso não seja possível, aí sim descobrir o que você quer profissionalmente agora, nessa segunda metade da vida, que pode ser diametralmente diferente do que foi na primeira metade da vida. Muitas vezes nós seguimos só aquele roteiro de sucesso externo e ignoramos completamente aquilo que está aqui, que é na nossa essência, é a nossa autenticidade mais profunda. E esse momento da transição da metade da vida, quando o consciente e inconsciente se aproximam, vem aqueles desejos, aquelas coisas do passado, aquilo que ficou abandonado, tudo vem bater na nossa porta, é um excelente momento para a gente juntar todas essas informações às quais estamos tendo acesso, mais a clareza de toda a bagagem que nós temos, e aí sim descobrir qual é o caminho que nós queremos seguir na vida para essa segunda metade e para o resto da nossa vida, tanto profissionalmente quanto na vida afetiva, familiar, profissional. Então, a primeira coisa que eu digo é: invista nesse autoconhecimento, descubra qual é o seu caminho, porque também não adianta se jogar numa transição de carreira aleatoriamente, vou mudar de emprego enlouquecidamente e continua só repetindo a mesma coisa em outro lugar. Aí não vai funcionar. Então, é descobrir esse caminho profissional, criar as condições para fazer essa transição e não adianta esperar certeza e esperar não ter medo. Isso nunca vai acontecer. Quando você criar essas condições, vai ter um momento em que vai ter que se jogar. A gente até já falou em algum lugar que eu gosto muito de uma alegoria do Newton Bonder, que é que o futuro é uma corda estendida no vazio. Em algum momento você vai ter que se jogar para alcançá-la. E esse momento vai chegar e você não vai ter certeza disso. Lembrando, né, gente, que a gente fala aqui muito sobre a transição da metade da vida, né? Então, levando em consideração isso, é na segunda metade da vida que a gente se torna madura, mas precisamente que a gente se torna adulta. Porque até a primeira metade da vida, por mais que tu tenha crescido de idade, muitas vezes você não amadureceu, ainda está na tua criança, está no teu infantil, está apegada naqueles desejos da infância, na necessidade de agradar o outro, de mostrar para o outro o quanto você é boa, o quanto você faz bem feito, o quanto você é perfeita naquilo que você faz, e você fica apegada de uma forma infantil a essa identidade. Então, aqui na segunda metade da vida, quando o negócio começa a bater na porta, essa ânsia por você viver aquilo que você realmente quer viver é onde você é convidada a crescer. E, gente, somente adultos arriscam, criança não arrisca, a criança vai ficar dentro da zona de conforto, né? Ainda que ela não seja confortável, mas criança vai ficar ali porque eu não vou conseguir arriscar, mesmo que seja planejado, mesmo que eu dê os passos, né, necessários, eu ainda vou ficar com medo de arriscar porque a minha criança ainda está dominando. E eu preciso vir para adulta. E o que é adulta? É a responsável pela vida que eu estou vivendo e pelos próximos anos que estão aí na frente, batendo na porta, né? Porque, gente, a vida acaba, só para lembrar. E desejo a todos, inclusive a mim, né, a nós, que possamos morrer muito velhinhas e velhinhas bem safadas, né? Quero muito isso. Contudo, a gente não sabe. Então, é tomar a vida nas tuas próprias mãos, é tomar a responsabilidade dessa vida para você e arriscar e dar o passo nesse vazio, né? E segundo ponto que eu queria colocar aqui é: não espere de forma imediata. Talvez na primeira metade da vida você construiu uma carreira que te deu sucesso ou que te deu bastante dinheiro. Então, quando a gente está nessa fase de transicionar, eu quero, de uma forma ilusória, que aquilo que eu vou começar dê na mesma proporção do que eu tive até aqui, né? Depois de anos de carreira. E a gente precisa vir para a realidade, para a humildade de que tudo começa pequeno, né? Então, é plantar, como a Adriana falou, né? É construir um caminho que você vai plantar uma semente. Essa semente vai dar frutos. Só que ela precisa de tempo para poder dar frutos. Então, se você fizer isso esperando um retorno muito rápido, muito possivelmente você está
vai estar num processo de autossabotagem e você mesmo vai justificar o porquê você tem que ficar onde você já estava. Percebem? Então, é um processo, é um caminho, não é de uma hora para outra, é algo que precisa ser construído, como a Adriana falou, com passos conscientes, entendendo que existe um espaço entre o que eu comecei até a realização. Vamos lá então para a nossa quarta pergunta. Essa aqui eu vou te passar. Posso só falar uma coisa? Claro. Quem está sentindo que esse conteúdo aqui, ó, tá batendo na veia, tá fazendo sentido, pega esse aviãozinho aqui, manda para as amigas, porque esse momento de quarta-feira que é de perguntas e respostas, eu acho ele muito rico, porque eu tenho certeza que a dúvida de uma pessoa pode alcançar a necessidade de resposta de várias outras pessoas. Então, compartilha essa live agora com quem você está sentindo que faz sentido. E se você tem uma pergunta aí, se você sintonizou com alguma coisa que a gente falou, escreve aqui, manda mensagenzinha, interage aqui com a gente. A gente gosta, tá, gente? Pode fazer. É Tanto só através clicar do. aqui na interrogação que tem aqui embaixo. Se ela estiver escondidinha atrás do sinal de mais, clica no mais e manda para a gente, ainda dá tempo. Nós vamos responder a nossa última pergunta, mas se você quiser que a sua seja a última, é só mandar. Vamos É lá isso aí. então para a Bora lá. última. A última é a seguinte, eu já vou te passar a bola diretamente, porque não é um assunto do qual eu manjo e eu não costumo falar do que eu não entendo. Que é a seguinte, sobre hierarquia. Quem veio primeiro nos relacionamentos? Eu achei meio ampla, não especifica quais relacionamentos, mas se você quiser falar Tá. a respeito. Então, faz um podcast sobre a hierarquia. Bom, gente, hierarquia eu vou sempre entender que é do ponto de vista sistêmico, né? E dentro do ponto de vista sistêmico, a gente sempre vai olhar para a ordem, né? Aquilo que veio primeiro. Então, se, por exemplo, nós temos uma relação de casal, vamos colocar aqui na relação de casal para ficar na questão ali de relacionamentos afetivos do início da live, né? Se nós temos uma relação de casal e, por exemplo, esse casal tem filhos, tá? Num primeiro momento, ali nos 6 primeiros meses, no primeiro ano, a criança ela ganha total destaque, porque, claro, é uma necessidade daquele bebê ter a atenção daquela mãe voltada para ele, tá? Então, tá tudo certo. Só que, para que essa relação de casal possa continuar se sustentando ao longo do tempo, é essencial que essa mãe, que essa mulher, possa voltar para o seu lugar de mulher. Porque, neste caso, a hierarquia tem força, ou seja, aquilo que veio antes, que é o casal, precisa ter prioridade para que depois a criança possa receber aquilo que o casal se nutre, como homem e mulher, para que eles possam ter força de pai e mãe para aquela criança. Então, isso é hierarquia, é quando a gente consegue colocar cada elemento, cada pessoa no seu próprio lugar. E quando a gente faz isso, a gente ganha força. Porque, primeiro, eu não estou tomando responsabilidade de algo que não é meu, baseado na necessidade do outro ou cuidando da vida do outro, né? E eu estou deixando o outro com as suas próprias responsabilidades. Então, esse movimento de hierarquia dentro de uma relação de casal é essencial. Primeiro nutre-se a relação homem e mulher que veio antes, por isso que essa criança pôde nascer, para que depois a atenção voltada e nutrida, para que depois a nutrição desse homem e dessa mulher possa se tornar a força para que aquele pai e mãe possam nutrir essa criança e assim sucessivamente. É isso Agora, aí, então. claro que a Pode hierarquia, só falar. para complementar, claro que a hierarquia ela é aplicada em outras dinâmicas, como na relação pais e filhos, na relação de empresa, o quanto isso é importante, né? Então a gente podia fazer realmente uma live inteirinha só sobre isso, porque existem vários aspectos a serem abordados, e quando a hierarquia a gente não é respeitada, por via de regra, as relações tendem a ser extremamente conflituosas, porque ou você não está no seu lugar, ou você está ocupando um lugar que não é seu. Então, é muito importante que isso possa ser visto e é um dos pontos essenciais que eu mais trabalho dentro de consultório com as mulheres. E eu imagino que seja muito menos difícil para as mulheres maduras
tomarem consciência da importância dessa hierarquia, da importância de abastecer-se como mulher e não apenas como mãe, do que na primeira metade da vida, que nós não temos muita experiência, não temos muito conhecimento. E aí, eu não sou mãe, mas eu acompanho já muitas mães, vem o filho e naturalmente você quer dar toda a sua atenção para aquele filho e o papel de mulher acaba ficando em segundo plano. Nessa segunda metade da vida, quando, em geral, os filhos já estão, inclusive, mais crescidos, é muito mais claro a possibilidade desse movimento, desse resgate da mulher, não suplantando a mãe, mas tendo essa hierarquia, deixando cada coisa no seu lugar. Gente, é assim, ó, vocês não têm noção do tanto de conflito que dá, do tanto de treta que tem nos relacionamentos em função exatamente disso. Casais se separam, pessoas terminam relações que poderiam ser maravilhosas porque um não está no seu lugar. E gera um peso, e gera cobrança, e gera conflito, e gera muita coisa que acaba desgastando todo um casal, que apenas por respeitar essa hierarquia, apenas por respeitar essa ordem, que na verdade começa na tua família de origem, você aprendendo a ser só filha dos teus pais, para que você possa se tornar mulher, para que possa se tornar amante, no caso a mulher de um homem, para que você possa se tornar mãe. Então é um ciclo. Então, se eu não consigo respeitar esse ciclo dentro de mim, eu não consigo respeitar esse ciclo fora de mim. Então, a mulher vai tendencionar porque já está colocando os filhos na frente, né, do próprio marido, ela tende a desrespeitar o marido, aí já coloca o marido como se fosse o filho, aí O rolo tá acabou. feito. Aí acabou. Aí o negócio deu treta real, aí o negócio foi... Tem uma outra pergunta aqui, posso colocar? Pode. Ai, não está sendo possível compartilhar a resposta. Mas eu vou, então, Lê pra ler aqui, gente. tá? Então, aos 39 anos, independente em todos os aspectos e ainda assim não consigo me ver como uma mulher madura. Faço terapia, moro sozinha há quase um ano, mas ainda sinto dificuldade. Veio o comentário da Renatinha, aos 39 anos. Independente em todos os aspectos. Olha só que interessante da pergunta que ela colocou, né? O que me vem eu até fiz uma sessão hoje com uma cliente minha, né? Que ela falou assim, eu não quero ser dependente de ninguém. Só que quando você tá com isso a partir de uma dor e de uma ferida que talvez venha lá das tuas ancestrais, tu te fecha para a vida, porque na verdade todos nós somos uns dependentes dos outros. Eu dependo do cara que coloca a luz e a internet para estar aqui falando com vocês. Eu dependi de um pai, de uma mãe, de um homem, de uma mulher para eu estar aqui. Eu dependo dos meus clientes para pagar a minha consulta, para que eu possa pagar as minhas despesas e tudo que eu faço na minha vida. Então, no fundo, nós não somos tão independentes quanto a gente acha. Então, talvez olhar no nível mais profundo, né? O que essa independência tão colocada ali possa estar escondendo talvez uma ferida mais profunda. Na verdade, a gente fala muito sobre independência, virou meio que um chavão, e é muito importante cultivarmos a nossa independência, mas como a Fernanda falou, nós somos todos interdependentes. Ninguém é sozinho, a gente não faz nada sozinho. Então, é importante que a gente tenha isso em mente e sempre levando em conta a nossa autenticidade, o que a gente quer de verdade. Porque muitas vezes nós colocamos o objetivo da independência lá longe e considerando que aquilo vai ser o nosso objetivo de sucesso. Nosso sucesso vai ser independente, dona do meu nariz, exatamente como a sociedade manda, minha mãe manda, todo mundo diz que eu tenho que fazer. Mas esse é realmente o caminho autêntico para você? Talvez o seu objetivo de independência fosse outro, se você fosse considerar a sua essência. Então, a questão não é só o que a gente alcança, é se o que a gente alcança está de acordo com o que a gente é. Exato, e muitas vezes é uma ferida. E a gente se esconde atrás dessa independência por um medo muito profundo de ter essa conexão com outras pessoas, de que alguém vai embora.
já que eu confiei tanto. Então, me parece, né, que há uma ferida para você ter colocado, né, aos 39 anos, independente, né, basicamente tenho tudo, mas não consigo ir além disso, ou não supre. Então, perceba o que está por trás dessa necessidade de independência tão grande, né? Qual é o medo que se esconde de se relacionar, de abrir teu coração para ti mesma, né? Daquilo que faz sentido, como a Adriana mesmo colocou, daquilo que faz sentido para você admitir, pô, quais são os meus sonhos, quais são os meus desejos de verdade, o que eu desejo? Sabe, baixar a guarda e começar a se correlacionar, né, com outras pessoas, deixar outras pessoas entrarem na sua vida e você entrar na vida de outras pessoas sem se proteger tanto. Fica Obrigada muito mais rico, né? Uh, Quando a gente deixa as pessoas entrarem de verdade para trocar, para oferecer e para receber. Cara, e é tão preenchedor tu sentir que tem um outro ser humano ali olhando para você e você tá também olhando para outro ser humano, sabe? No sentido de troca. É tão profundo, mas essa palavra ainda ela não traduz o que eu gostaria de dizer. Eu sempre digo aquela frase assim, né? É muito fácil a gente ser sozinha. Ser solteira, gente, é fácil. Eu sou espiritualizada, eu sou a melhor pessoa do mundo, eu sou fofa quando eu estou sozinha. Agora, é pobre. A riqueza mesmo tá ali nas trocas, tá ali no grande compartilhar, tá ali quando toca na ferida e como é que eu vou lidar com essa ferida que está aberta e eu preciso olhar para isso. E esse é um passo muito importante nesse processo de aceitar o envelhecimento, de aprender a envelhecer e de transformar nossa vida quando a gente quiser, né? Principalmente agora, a partir dos 39, como o caso da pergunta. Exatamente. Olha que riqueza, né? Você está começando a se dar conta disso, de que, opa, alcancei talvez toda essa independência, mas e aí? Será que ela está preenchendo o que realmente está fazendo sentido aqui para mim? Né? Então, é um bom momento para você mergulhar em você mesma. Tenho certeza que você vai encontrar respostas muito lindas, Renata. É isso. Não, Ratinha. É isso aí, gente. Então, nós vamos encerrar por aqui o podcast de hoje de perguntas e respostas. Na segunda-feira, voltamos com o podcast com um tema fixo que vocês podem nos sugerir, podem mandar DM. Fernanda vai abrir caixinha de perguntas no Instagram para que você dê as suas sugestões sobre um tema para a gente desenvolver um episódio completo. E é sempre muito gratificante quando nós recebemos essas sugestões de vocês, porque a gente quer saber o que está pegando para vocês, porque senão não vai fazer sentido o que a gente está falando aqui. Muito embora nós tenhamos muita experiência, Fernanda, muita experiência de consultório também, é sempre importante ter essa troca direta com vocês que estão sempre aqui participando dessas lives com a gente. Lembrando que amanhã já vai estar no ar, tanto aqui no IGTV, quanto no canal do YouTube, quanto nos streamings de música, o conteúdo dessa live. Se você achou que alguém vai se beneficiar com isso, manda para essa pessoa, porque quando a gente compartilha coisas que nós achamos que é importante, nós compartilhamos inspiração e nos tornamos pessoas inspiradoras também, não é, Fernanda? Oh, com certeza. E mais ainda, além de inspiração, a gente compartilha a vida, né? Porque se uma informação pode tocar aquela outra pessoa, talvez ela possa largar algo que gere vida nela. Então, a gente fica compartilhando vida com outras pessoas, né? Então, essa é a riqueza. Muito obrigada, Adri. Muito obrigada. Até segunda-feira. Um grande beijo e participem, mandem para a gente as suas sugestões, suas perguntas, que vai ser muito legal poder responder aqui. Até quarta-feira, Fê. Até Até segunda-feira. a segunda, Adri. É. Tchau, gente. Até Beijo. segunda.